Nós vamos discutir hoje um negócio, uma coisa interessante na nossa vida. É uma coisa que é recorrente em tudo que a gente faz todo o tempo. Você sabe o que a gente faz desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir? E às vezes faz dormindo? A gente se comunica. Então, o nosso assunto é comunicação. Imagine, todo animal se comunica, todo mundo se comunica em todos os níveis. Todos os dias nós estamos nos comunicando. Nós nos comunicamos com os amigos, nós nos comunicamos com irmãos, com família, com esposa, com namorada, com colega de trabalho, com o chefe. A gente se comunica o tempo todo, a gente está se comunicando. É um processo absurdo a comunicação. Talvez se a comunicação aparecesse na nossa vida, ia ser um bombardeio enorme sobre a gente. É um negócio extremamente interessante a comunicação. Agora, se a gente lembrar de uma frasezinha que é dita por aí, é o seguinte: a gente não tem a segunda chance de causar uma primeira boa impressão, né? E é verdade. E a comunicação tem muito a ver com essa nossa primeira boa impressão que a gente causa. Será que a gente está preparado para se comunicar tanto? Será que a gente está preparado para trabalhar a comunicação na nossa vida e utilizar ela de uma maneira adequada para a gente? Será que a gente está preparado? Olha, no nosso bate-papo agora, eu vou colocar algumas dicas para vocês aqui sobre comunicação. A arte de se comunicar. O que a gente pode se utilizar para maximizar a nossa comunicação. E quero lhe avisar mais uma coisa, não tem nenhuma magia aqui não. Tudo que eu vou falar é óbvio, e quanto mais óbvio for, mais interessante é, porque as coisas óbvias são muito fortes. E sabe o que acontece com a gente muitas vezes? A gente começa a olhar as obviedades e acha que é tão óbvio e não usa. A gente deixa as obviedades do lado quando são as obviedades que de fato acontecem. São as obviedades que fazem com que as coisas caminhem de uma maneira muito mais adequada. Ok? Então nós vamos falar sobre dicas. Eu quero começar falando sobre comunicação de uma maneira assim, um pouquinho técnica, para dizer o seguinte: existem dois tipos de comunicação. Uma comunicação social. O que é uma comunicação social? Muitas vezes é uma comunicação desestruturada. Você fala com o seu amigo, com a namorada, com a esposa. Você fala de uma maneira... É muito você. Muito tranquilo essa comunicação. Essa comunicação está ligada, muitas vezes, toda a comunicação está ligada a um processo de timidez. Mas esqueça a timidez, porque o mais tímido dos tímidos se comunica. Nem que seja no olhar, nem que seja num gesto com a mão, nem que seja na forma em que ele posiciona o rosto. Então, a comunicação social, de uma forma desestruturada, é aquela comunicação livre, tranquila, leve, aquele bom dia que você fala quando você chega na cozinha com a cara toda amassada. Bom dia é uma primeira comunicação do dia. Falando de uma comunicação social, existe um outro aspecto sobre comunicação social que está vinculado a uma comunicação social estruturada. Por exemplo, quando você usa meios de comunicação, tipo TV, rádio, você vai fazer uma palestra, você vai falar para uma série de pessoas, onde você dá uma estruturada. Você não cai de paraquedas lá no meio e começa a falar. Eu, para falar para vocês sobre esse tema aqui, eu estudei, li, etc. Criei um momento e uma forma de fazê-lo. Então isso é um tipo de comunicação. Existe um terceiro tipo de comunicação, ou um segundo, que é social, e que se divide nesses dois. E existe uma outra comunicação que eu chamaria de uma comunicação corporativa, que essa sim é estruturada. Essa você precisa sempre ter formas efetivas e exclusivas de falar. Você trabalha com templates, muitas empresas trabalham com templates. O que é um template? Template é um formato onde todo mundo fala dentro daquele formato. Aí quem está fazendo gestão consegue enxergar todas as coisas porque as coisas são colocadas na mesma forma, no mesmo template. A comunicação corporativa, ela é objetiva, ela é pragmática. Deixa de lado os entretantos, para de falar em encher linguiça. Não é lugar para encher linguiça. Um bom comunicador e um bom ouvidor, ele vai perceber rapidamente se está enchendo linguiça. Então, cuidado. Então, a comunicação corporativa ela é pragmática, ela é uma comunicação técnica, e a comunicação social ela pode ser estruturada ou desestruturada, ok? Isso é só para que a gente faça aquele pano de fundo para falar um pouquinho sobre comunicação. Tá bom? Vou lembrar, todas as dicas são óbvias. Acredite no óbvio, ok? Nós voltamos já, fica atrás aí das nossas dicas, tá bom? Até mais!